Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos num capítulo falando sobre o capítulo 9, Revoluções do Globo, como aconteceram as revoluções do globo. E hoje vamos falar especificamente sobre a Idade das Montanhas, mas sempre lembrando que esse conhecimento é trazido por Kardec, pelos espíritos, segundo a ciência da época, que teve modificações, porque a ciência de hoje, amanhã já vai ter alguma novidade, alguma modificação, então impossível ter sido exatamente a mesma coisa de hoje. Mas ele se contrapunha àquela Gênese, o livro do povo judeu, que, segundo uma tradição oral cantada, diz que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, criou Adão e Eva, etc. e tal. Então vamos sem demora para a leitura de hoje da Idade das Montanhas. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhes formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram e, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhes é própria, ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas dos Vosges, da Bretanha e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de Jura. O Jura se formou no meado do período secundário, é contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Sempre lembrando que, olha, tem uma nota grande de Allan Kardec, eu acho que vale a pena a gente lê-la. Olha aqui, vai Zezinho. O século XVIII registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de marcha da cidade do México, existia, em 1750, uma região fértil e bem cultivada, onde davam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho, pavorosos tremores de terra abalaram o solo, renovando-se continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, violenta convulsão se produziu, um território de muitas léguas de extensão entrou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava, como as vagas do mar ao sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternativamente. Afinal, abriu-se um abismo de perto de 3 léguas, donde eram lançados a prodigiosa altura fumo, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorullo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que principiaram os abalos do solo, os 2 rios Coitimba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície hoje ocupada pelo Jorullo. No terreno, porém, que sem cessar se elevava, outro sorvedouro se abriu e os absorveu.
Os dois reapareceram mais tarde, a oeste, num ponto muito afastado de seus antigos leitos. Então, se calcula a idade das montanhas, na época não tinha, mas tem datação de carbono, tem outros métodos, né? Não pela sua altura, a mais alta é a mais velha. Mesmo porque Kardec acabou de descrever aí a atividade vulcânica no México, né? Que tem muitos vulcões, inclusive tem um que está em atividade neste momento. Assim como acho que 8 pelo mundo estão em atividade expelindo lava. E a coisa mais linda, você pode procurar no YouTube, já falei isso, que tem câmeras ao vivo mostrando o nosso planeta ainda em transformação constante. Então, que as montanhas podem ter sido formadas com acúmulo de sedimentos durante muito tempo, ou o magma, ele mexe tudo, ou pode aparecer crateras enormes, ou pode aparecer montanhas enormes, e depois o magma saindo podem criar ilhas e tudo mais. Então, a idade das montanhas é datada hoje na ciência, né? Não como algo que foi criado 6.000 anos atrás, né? 4.000 anos antes de Cristo, por Deus aí nos 6 dias e o mundo ficou como ficou. Muito pelo contrário, nós temos todas as provas de como o planeta está evoluindo, e este capítulo nós estamos falando exatamente disso. No próximo encontro, e hoje você percebeu, foi rapidinho também, porque são assuntos que não tem muita explicação, né? São obviedades, mas que foram muito importantes naquela época. Lembrando que até hoje tem pastor, padre, que está falando em Adão e Eva e que Deus criou em 6 dias mesmo, né? Contrariando a ciência, vai fazer o quê? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que vacina mata. Ai, meu Deus do céu. Enfim, espíritos teimosos, que são conservadores, ao contrário do espiritismo, que é progressista. A gente sempre está ao lado do progresso, das ideias e também da ciência. Beijo, até o próximo encontro, que vamos falar sobre o dilúvio bíblico. Adoro esses temas. Até lá, tchau.